Olá, meus amigos de todos os planos, bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom. Boa noite se você está vendo de noite, boa tarde se você está vendo de tarde e bom dia da mesma forma. Mais uma vez o canal do Sercom, que durante esse processo de pandemia resolveu desenvolver essa iniciativa para trazer algumas pessoas que tanto pediam, que eram assistidas e frequentadores lá do nosso centrinho de luz. Nós resolvemos, junto com outros amigos palestrantes, desenvolver aqui um canal para trazer algumas mensagens de carinho, de amor, de reconhecimento. Então a gente pede que os nossos amigos invisíveis que já estão por aqui nos inspirem super bem para mais duas lições nesse vídeo de hoje. Lá na frente você vai saber por quê. Aquele que foi delegado a mim é do livro Pão Nosso, é o livro que a gente está seguindo, e a sua lição é de número 130 e vem com uma pergunta: onde estão? Ela é bem ilustrada por uma passagem de Mateus, que está em Mateus 11, versículo 29, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Essa é uma frase do nosso Mestre Jesus, e que ilustra essa lição da nossa dupla dinâmica Chico Xavier Emmanuel e Chico, já de uma publicação de 70 anos, há mais de 70 anos, essa liçãozinha foi trazida para todos nós, né? E a gente vai tentar passar da melhor forma possível para vocês aqui nesse momento. Vamos lá. Se a gente coloca em uma palavra o que o nosso Mestre Jesus quis dizer com esse trechinho, e daí Chico e Emmanuel desenvolveram um pouco mais, eu diria para vocês que seria exemplo. Amor, caridade, compaixão, lições, ensinamentos, entendimento, revolução, tudo isso faz parte do legado que Jesus teve para com nós. E continua tendo durante todas aquelas linhas filosóficas e religiosas que se esforçam para seguir as suas palavras. Imaginem, gente, é óbvio, porque não houve ninguém aqui nesse nosso planetinha pequenininho, eu falo por isso porque nós somos de verdade, dentro só no nosso sistema solar, o planeta mais atrasado de todos os que giram em torno do Sol, com exceção de um deles que eu já falei para vocês em uma outra lição, que é Plutão, que ele se faz hoje um planeta prisão. Então imaginem dos grandes governantes galaxiais, dos grandes senhores dos mundos, Jesus foi escolhido para estar aqui entre nós, entre seres errantes de outros orbes que reencarnaram aqui na Terra e aqueles que dessa mistureba começavam a trilhar os seus primeiros passos e tudo mais, mas isso a gente fala em uma outra lição. Imaginem a grandeza, a enormidade de Jesus, esse nosso exemplo, para tá aqui na Terra. Assim, o que foi para ele o processo de diminuição da sua vibração espiritual, descendo, para que aí sim ele estivesse pronto para reencarnar aqui no nosso planetinha. Existem comunicações espirituais que dizem que esse processo só para diminuição vibracional demorou perto de 1000 anos terrestres. E vamos contando.
Dentro desse processo, além disso, Jesus teve alguns planejamentos reencarnatórios que acabaram falhando. Os nossos amigos espirituais dizem também que a primeira ideia era que o mestre nascesse no Egito. E isso por uma série de combinações que, claro, nós também, infelizmente, contamos com o outro lado. Esse processo acabou mudando de figura. Então, imaginem o seguinte: se nós ali, espíritos primitivos, como eu falei também, alguns outros que viveram na erraticidade, no egoísmo e tudo mais, que repetiram de ano e acabaram caindo aqui na Terra, exilados de outros planetas, em um certo momento começaram a escutar aquele ser que tinha uma luz incrível, mesmo com sua força energética e densidade moral, espiritual e amorosa muito diminuta. Jesus, quando era criança, ele já performava curas, ele já performava conselhos. É que nós, óbvio, não temos muitos registros disso, a não ser os registros que vieram de algumas informações do outro plano. Nós temos a visão, temos a notícia, temos para quem estuda, nós temos o exemplo daquele Jesus em seus últimos momentos de vida. E nós temos ali um mestre que foi grandioso, mas foi humano, foi extremamente humano. Foi aquele que andava e buscava, não os beatificados, os santos, os ditos puros, aqueles que se diziam tantas coisas que na verdade não o eram, mas Jesus reuniu pessoas humanas, do povo, pessoas que erravam tanto quanto nós erramos hoje, ou até muito mais. Nós temos exemplos de apóstolos que antes eram perseguidores de quem seguia o Cristo, né? E levou para eles amor, palavras fortes, carinho, enfim, deixou para eles um legado incrível. Se naquela época primitiva, os que éramos nós, que possivelmente podíamos estar ali em reencarnações, ele trouxe tudo isso que veio vindo pela história, mesmo com o combate de muitas sociedades e muitos líderes religiosos que censuraram diversas coisas que nós, para quem busca, tem notícia. Imagina hoje, teoricamente, a gente pensa, se naquela época desértica, com aquele povo que não sabia ler, não sabia escrever em sua maioria, eram mercadores, pescadores, muitos passavam fome, não tinham condições nenhuma. Imaginem hoje. Bom, teoricamente, hoje nós deveríamos estar mais preparados, mais maduros, mais pensando no coletivo e termos nessas palavras muito mais alimento para seguirmos em frente e fazermos o bem, para doar, para ter atitudes e para que dentro da nossa consciência moral totalmente humana, nós entendermos como palavras a serem seguidas não só na teoria, mas claramente na prática. E principalmente hoje, que todo esse fundamento, quando ele esteve aqui e anunciava o chamado fim dos tempos,
que nós também não devemos entender como um juízo final, mas sim um juízo geral, ou seja, que é quando o joio e o trigo se separam e aí nós seguimos em frente numa nova realidade. Ou seja, nós ainda engatinhamos, nós ainda não temos aquela maturidade que se esperava. Por essas e outras, pelo amor que Ele tem por nós, que somos ainda pobres de espírito, vamos dizer assim, Ele pediu várias moratórias para todos os governantes universais. Por quê? Pelo amor que Ele tem por nós. E aí, a essência da lição bate muito forte. Cadê vocês? Onde estão todos? Infelizmente, a lição também até coloca muito fácil que, mesmo nesse cenário todo de boas palavras que ele nos deixou, muitos hoje ainda usam do nome dele para cometer crimes, para levantar dinheiro, para tirar dinheiro das pessoas que são ingênuas e não têm ideia do que está sendo falado e usado em nome dele. Muitos hoje usam o nome "eu sou um grande cristão", mas da porta para fora está incendiando locais, provocando brigas, arrumando confusão, desdenhando, maldizendo, desenvolvendo tudo aquilo que ele pregava o contrário. Se nós formos entender, meus amigos, meus irmãos, Jesus nunca fundou uma religião. Jesus nunca pregou dentro de templo, igreja nenhuma. Jesus ia até as pessoas e pregava para todos eles. Quando ele percebeu que estavam usando inclusive o nome do Pai, Deus, para vender, para ganhar dinheiro em cima disso, Jesus, o humano revolucionário, xingou. Jesus, o humano revolucionário, quebrou coisas. Ele fez a festa lá na frente do templo, né? Então, entendamos que a busca é uma. Tem gente que usa de todo o pior para ganhar ou para tentar se justificar em nome dele. E existem ainda pessoas que prometem que vão mudar e dizem: se Deus quiser, eu vou parar com isso. Mas a questão fica pura, única e exclusivamente na palavra. Mas para aqueles que se encontram aflitos, gente, 2020, que é quando nós estamos gravando esse vídeo, 2020 está acabando e nós sabemos como foi. Muita gente teve diversas perdas em todos os sentidos. Muitas pessoas foram buscar em atitudes não muito boas uma saída para muito o que aconteceu nesse ano. Tem muita gente perdida, tem muita gente aflita. E essa lição, como muitas outras, tem a ver justamente com isso. Aqueles que estão na posição de aflitos, de indecisos, de perdidos e de tudo mais. Isso a gente pode colocar vícios e se entregaram em achar que tudo vai acabar. Não, gente. Para esse momento da Terra em que nós pedimos para reencarnar, é que serve essa lição. E é que serve principalmente essa pergunta: onde estão? E quem não mais, sim, não, o Mestre Jesus te dá a resposta como ele deu em várias. Onde estão vocês que se sentem dessa forma? Se vocês se sentem dessa forma,
Vinde a mim. É isso que se fala. É isso que Jesus disse quando falou: vinde a mim as criancinhas, os pequeninos, vinde a mim os cansados, vinde a mim os benditos, vinde a mim os piores, mas que queiram de verdade mudar. E é esse o grande convite. O grande convite dessa lição e de todas as lições, e que a própria doutrina kardecista, a doutrina espírita e as diversas linhas que seguem o processo reencarnatório da evolução e tudo mais, colocam para nós. Nós tivemos diversos exemplos durante a nossa jornada, e eu falo sempre. Chico, por exemplo, que é um dos parceiros daquela lição que é trazida hoje, agora para vocês. E todos os outros que não necessariamente seguiram essa nossa doutrina, mas seguiram a doutrina de Jesus, que é a mais importante de todas. Vamos pensar por aí? Então, se em algum momento você precisa escutar um chamado, lembre-se que Jesus chegou e falou assim: vem em mim, vem para cá. Eu deixei esse exemplo. Alguns deixaram exemplo. Está na hora de nós todos seguirmos esse exemplo e, de repente, distribuir vários por aí. Eu desejo para vocês um ótimo Natal e que antes do Ano Novo a gente deve se encontrar. Agora eu vou passar a bola para minha querida e ótima moça das artes, a Denise, que vai passar a próxima lição para vocês. Um grande beijo para todos, fiquem bem e vibrem boas coisas para o nosso planeta. Valeu! Então, que nesse momento nós iniciemos com uma prece. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Então é assim que hoje nós vamos iniciando o tema da noite, é o mundo e a crença, do livro Pão Nosso, a lição 131. Aonde Emmanuel nos fala sobre uma frase que está no Evangelho de Marcos, que diz: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Jesus estava na cruz diante de uma multidão. Manifestantes que zombavam, escarneciam, inquiridores. E diziam: desça da cruz, para que a gente possa acreditar que você é um enviado, um ser especial. E ali também estavam os chefes dos sacerdotes, os fariseus, que diziam: mas você não curou a tantos? Cura a você mesmo. Você não salvou a tantos? Salva a ti mesmo. Desce da cruz. Então, eram criaturas que esperavam ali um verdadeiro espetáculo. Não tinham crença alguma, na verdade, não tinham nenhuma sensibilidade e muito menos o sentido da causa de Jesus ter vindo ao planeta, trazendo seus ensinamentos, conhecimentos, e assim nós podemos, compreendendo e colocando em prática, evoluirmos mais rapidamente. E assim, Jesus, enxergando naquelas criaturas a insensibilidade, a falta de crença, ele permaneceu em silêncio. Então, o que eles esperavam? Que Jesus fosse um mágico, um prestidigitador, um ilusionista, que, de repente, sairia da cruz, desapareceria
sem entender a verdadeira essência daquilo que ele trazia em si, daquilo que ele representava. Então, quando Jesus diz: eu vim e venci o mundo, ele não venceu o mundo com as armas do mundo. Ele venceu o mundo com as armas do amor, da paz, da tolerância, da boa vontade. É assim que ele venceu o mundo, falando do perdão. E o orgulhoso se agita, sente até vertigem no momento quando ele ouve se alguém lhe bater na face direita dele, à esquerda. O orgulhoso sente vertigem ao ouvir uma recomendação dessas, porque ainda ele revida com o mal. Não compreende o valor da atitude do perdão, que é melhor o outro levantar a mão para nos agredir do que nós agredirmos o outro. Isso nos traz a saúde física e a saúde psíquica. Então, nós falamos assim, mas Jesus venceu o mundo dessa forma e nós, homens imperfeitos. Mas nós temos bons exemplos. Tem a história do Chico Xavier, que diz que ele tinha um cachorro. E o cachorro já estava adoentado, envelhecido. E a vizinha, observando isso, pensou: esse cachorro está dando muito trabalho para ele. E dá um alimento envenenado para o cachorro. Quando ele retorna, o Chico, e vê toda aquela situação, ele ficou com muita raiva. Mas Emmanuel se apresenta diante dele e inspira dizendo: dê a ela um presente. Um presente que de fato ela esteja querendo. E ele fala: como? Com esse sentimento eu vou dar um presente para ela? Depois do que ela me fez? E Emmanuel insiste. E o Chico então vê o que ela está precisando e dá de presente para ela uma máquina de costura. Ela fica muito feliz, abraça ele, agradece, fala que vai fazer orações por ele. E aí então o Emmanuel, novamente inspirando ele, diz: então, agora ela vai ter com que se ocupar. Antes ela estava ociosa, por isso se ocupando com a vida alheia, inclusive da tua. Agora ela vai ter com que trabalhar e ter que se ocupar com a vida dela. Então, na verdade, você fez uma grande caridade para ela, dando trabalho, oferecendo trabalho para ela. E à medida que ela for pensando em você, com toda essa alegria, com toda essa gratidão, você vai começar a sentir, você vai perdoá-la no teu coração, pelas orações que ela vai te fazer, pelos pensamentos de agora benéficos em relação. Então, isso vai te fazer bem, você vai conseguir perdoá-la. A gente consegue, né, muitas vezes agir assim, diante de algo que nos faça, que nos machuca muito, né? De fato, conceder o perdão a ponto de dar um presente para aquele que nos ofendeu é uma reflexão para nós. Aí nós lemos Sócrates diz que ele tinha uma mulher, a Xantipa, que era uma mulher difícil. E os amigos dizem para ele: por que você não despede essa mulher? Nós damos um dote, você dá um dote para ela,
E eles pedem ela. E você não concorda com isso? E Sócrates então diz: não, porque ela é a melhor mulher para mim. É com ela que eu aprendo a cada dia e sou a pessoa que eu sou. Eu evoluo ao lado dela. E nós, na verdade, nós não pensamos assim. A pessoa que muitas vezes se apresenta diante de nós, a gente diz assim: é uma pedra e eu quero que saia do meu caminho. Ao passo que nós vemos o exemplo e nos leva a pensar sobre a paciência, a generosidade, a compreensão. Então, são reflexões para nós. Sócrates, diante daqueles que o acusavam e o levaram a tomar cicuta, a morte, os amigos também dizem para ele: você não precisa ficar preso. Nós te libertamos. E ele diz: não, eu sou o primeiro a morrer, mas depois eles também morrerão. Então ele dava o exemplo daquilo que ele dizia, da imortalidade da alma, da reencarnação, o mundo dos espíritos. Ele não demonstrava nenhum temor diante da morte, porque ele sabia que haveria de retornar à Terra com um novo corpo físico, que é a reencarnação. Então nós, muitas vezes, falamos, demonstramos o nosso conhecimento, mas quando precisamos exemplificar, vem a situação e nos pede para que a gente exemplifique, nós temos ainda dificuldade. Então, Jesus na cruz significa desmaterializar o mal, porque o perdão desmaterializa o ódio. Nós precisamos desconstruir em nós ainda todos esses sentimentos menores, e é isso que Jesus quis mostrar para nós, que a gente precisa desmaterializar em nós o egoísmo e o orgulho principalmente, para que a gente consiga viver dias mais felizes, dias mais amenos. De que forma nós vamos passar pelo mundo? Tem pessoas que são apenas espectadores, veem tudo, observam tudo, mas não interagem em nada. Outras são turistas, pensam aproveitar tudo do mundo com ilusões, superficialidades, e outras ainda, que a gente poderia dizer, são as terroristas. Só causam caos e confusão por onde passam. São desagregadoras, em vez de construir, desconstroem, com sentimento ainda que trazem em si. Mas tem aquelas que lideram. Podem, em qualquer lugar que elas estejam, em casa, no trabalho, no meio que estiverem, elas são líderes, porque já trazem em si o bem. Então transformam aquele ambiente onde elas estão de forma melhor. São capazes de transformar o mundo para melhor. Nós que estamos ouvindo o Evangelho, estudamos, pensar que nós somos esses líderes, que aonde nós estivermos, nós poderemos fazer o nosso melhor, contribuir de alguma forma. E assim, nós não estamos sonhando. Nós não somos os únicos. Esperamos que um dia outros se unam a nós e o mundo será um só. São as palavras do John Lennon na música Imagine. Então assim, que todos possam ter um Natal cheio de compreensão, de paz, de muita luz e de pessoas de boa vontade. Que assim seja, graças a Deus.